E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui à primeira apresentação da Feira de Carreiras de Customer Success organizada pelo CS Lab. Nossos primeiros convidados são da Rock Content. Hoje a gente tem aqui a Thalita, a Ana e o Pedro, e eles vão contar um pouquinho mais para vocês sobre o que a Rock Content faz, né? A Rock Content é uma empresa que mudou muito nos últimos anos, mudou muito a carteira de produtos, perfil de clientes, e a gente tem bastante coisa legal para a gente se atualizar. Vamos falar um pouquinho sobre o perfil do time, perfil de candidato que eles estão buscando e também como é que funciona o processo seletivo. Acho que vai ser um papo bem legal, bem esclarecedor para vocês que estão buscando vagas em CS. E acho que a Rock já é uma autoridade, uma referência para todo mundo em marketing, mas eles também são uma autoridade e referência em CS, né, para muita gente já está no mercado. Então acho que vai ser bacana abrir um pouco essa caixa preta aí do time de vocês e contar para a galera como é que funciona de fato a operação. Antes da gente ir para o conteúdo, eu queria que vocês se apresentassem um por um, começando pela Thalita, depois a Ana e por último você, Pedro. Beleza, Léo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho de Rock, falar um pouquinho de CS, que eu sou suspeita, eu adoro. Hoje eu estou como gestora da área de CS do time de parcerias da Rock, que eu já vou explicar um pouquinho o que a gente faz. Pessoal, muito prazer. Obrigado pelo convite, Leonardo, Thalita. Meu nome é Ana, faço parte do time de atração e seleção aqui da Rock. Sou Global Tech Recruiter. Hoje eu sou mais focada no recrutamento do time de produto, tecnologia, mas quando o time de CS precisa de uma força, a gente está aí para ajudar também. E vim aqui para falar um pouquinho do processo, de como funciona aqui na Rock, para fazer parte do nosso time. Boa. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Obrigado, Léo, pelo convite. Meu nome é Pedro, eu estou como Partner Success Manager aqui na Rock, faço parte do time de parceiros junto com a Thalita, e vai ser muito legal poder compartilhar com vocês toda a nossa experiência aqui. Estou bastante animado e espero que vocês curtem e fiquem de olho aí que vai ter muita coisa legal que a gente vai passar para vocês. Legal, maravilha. Thalita, se quiser já compartilhar sua tela, então, para a gente começar o conteúdo. E, pessoal, vou ficar aqui só nos bastidores acompanhando e eu volto no final para o encerramento. Beleza, Léo. Vou compartilhar aqui agora. Tá dando para ver aí, gente? Tudo certinho, Thalita? Sim. Então, ótimo. Trouxe aqui uma agenda, né, gente, do que nós vamos passar aqui para vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho da Rock, o nosso momento atual, a rotina de CS, que o Pedro vai trazer bastante insumo aí para a gente, e a Ana vai falar bastante sobre o nosso processo seletivo, como que ele funciona, que eu acho que é o que todo mundo está curioso para saber, né? Falando um pouquinho sobre a Rock, gente, como o Léo comentou, a gente tem mudado bastante, a nossa única certeza que é a mudança. Então, nós já passamos por várias mudanças ao longo da nossa história. A Rock nasceu em 2013, com soluções para marketing de conteúdo, né? Nós ficamos muito conhecidos por isso, inclusive foi a forma que a gente se posicionou no mercado, fazendo conteúdo, criando o nosso próprio blog. E agora a gente está com 8 anos já de atuação e nos posicionamos como uma líder global, né, de marketing de conteúdo. Agora a gente está virando uma empresa de tecnologia, nós temos vários produtos para ajudar os times de marketing, as agências a escalarem o seu negócio. E aí eu vou explicar melhor para vocês também quais são esses produtos. Hoje a gente conta aí com quase 500 colaboradores, nós temos colaboradores em 21 países diferentes, então a gente está realmente uma empresa global e remota. A pandemia acabou antecipando nossos planos de ser uma empresa remota, mas a gente fez a aquisição de uma empresa nos Estados Unidos, com sede no Canadá também, tudo isso fez com que a gente precisasse se posicionar remotamente e funcionar remotamente muito bem. Então, aqui nesse mapa vocês podem até ver onde a gente tinha escritórios, né, antes da pandemia. Agora a gente está no processo de entregar esses escritórios, mas a gente continua com aqui em BH. E a gente está se adaptando a essa realidade de ser realmente uma empresa remota e global. A gente está até com esse novo slogan aí, né? Que o nosso escritório é o mundo, realmente. A gente está com essa flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar, né? De qualquer momento. Falando um pouquinho, né, dos nossos produtos. Hoje essa é a nossa suíte de soluções, né? Então, basicamente, nós temos 4 produtos. Um produto de hospedagem para sites e blogs, né, que é muito utilizado por times de marketing e por agências também. O Ion, que é uma ferramenta de produção de conteúdo interativo.
Então, é um software que produz quizzes, landing pages, várias ferramentas interativas para ajudar as estratégias de marketing. O Estúdio, que é um software de gestão, né, um RP para agência, para time de marketing. E o Marketplace, né, que é como a gente começou vendendo conteúdo. Hoje a gente tem otimizado essa venda, escalado, tem evoluído muito nesse lado de produto. Além disso, né, a gente ainda tem também a Rock University, que é bem conhecida, né, tem vários cursos, mais de 14 cursos ali de marketing digital, de embalde, que ajuda bastante o mercado, é uma das nossas frentes também, né, educar e treinar, a gente nasceu assim. E a gente tem toda a parte de serviço também, né, de professional service e consultoria, que a gente oferece para os nossos clientes. O nosso momento atual, né, falando um pouquinho da nossa nova realidade, a gente mudou bastante, a gente tem se posicionado cada vez mais como uma empresa de software, menos de serviço. No nosso caso aqui, né, pensando no meu time e no Pedro, a gente mudou de time recentemente, então a gente era do time responsável pelo produto Estúdio, agora a gente está à frente do programa de parcerias da Rock, que é um time focado em ajudar as agências a escalar o negócio delas com as nossas soluções, com os nossos produtos e com todo esse viés de educação. Então, nós estamos, nesse momento, passando pela estruturação desse time. Está sendo um desafio bem legal, a gente está construindo desde a parte de onboarding, CS, de enablement. Então, a gente está nesse momento de definição de metas, né, de estruturação. Só um minutinho, gente, eu vou uma água aqui, que se a BH está seca. Então, a gente está nesse momento de estruturação do time, né, com base nas métricas de CS, mas adaptando à nova realidade, né, como vocês viram, nós temos 4 produtos no time de parcerias, nós lidamos com todos eles, então a gente precisa ter uma retenção para cada um, né, ter várias metas específicas aqui para cada produto, e esse é o nosso desafio atual. Falando um pouquinho das nossas métricas, a gente no time de parcerias ainda está na estruturação, como eu comentei, mas as métricas de CS aqui na Rock, elas não fogem dessas duas aqui, né, que são as principais, que é o Net Churn, né, o Net Churn a gente coloca tudo que a gente perdeu de receita com o que a gente ganhou. Então, para a gente trabalhar com o Net Churn, a gente acompanha o cancelamento de clientes, a expansão de receita, né, que é o upsell, o downsell, que é a diminuição, e a renovação dos contratos dos clientes. Tudo isso engloba o Net Churn. E o NPS, né, que a gente acompanha a satisfação dos clientes, dos usuários com os nossos produtos. Essa é uma métrica muito importante para uma empresa de SaaS, né, de software, tem software como serviço, que é o caso da Rock, que tem todas essas soluções aí com muitos usuários, né, espalhados pelo mundo. Pedro, você quer entrar um pouquinho na rotina do CS? Sim, vamos lá. Acho que todo mundo deve estar bem ansioso para saber o que o CS faz, né? O que eles comem, o que eles fazem, onde eles estão, né? Então a gente vai tentar desvendar um pouquinho isso hoje, né? Antes de falar um pouquinho da rotina, eu queria contar como eu cheguei aqui, para vocês saberem, né? Como que um CS chega no cargo. Esse ano eu completo 3 anos como CS. Sou engenheiro civil, então, só que há 3 anos me descobri e me apaixonei por esse mercado de agências, pelo mercado de marketing e pela área de sucesso do cliente, né? Eu comecei a minha trajetória como estagiário na parte de suporte ao cliente, né? Então, lidando com os nossos clientes via chat. Isso foi muito interessante, por quê? Porque via chat você consegue ter acesso a toda a base de clientes, né? Diferente do analista de CS, que normalmente tem uma conta ali, tem os seus clientes fixos, pelo suporte o tempo todo você conhece algum cliente novo e lida com um problema diferente. E para mim isso foi primordial para eu entender um pouquinho mais, né, sobre a empresa, sobre o nosso serviço e sobre o que a gente faz. Logo depois eu fui convidado, né, fui promovido, né, a ser analista de sucesso do cliente, e aí sim comecei a ter essa rotina e agora eu estou assumindo esse desafio aí com os nossos parceiros como Partner Success Manager e bem desafiador. E o que eu faço, né, Thalita, se puder passar aí o slide, como que é uma rotina, assim. A primeira coisa, eu coloquei até em bem destaque aqui, que é uma frase que a Thalita fala, e ela doutrinou bem a gente com isso, CS também é vendas. E aqui não no sentido só de a gente vender, né, soluções para o nosso cliente, correr atrás do upsell, que é o nosso foco, mas da gente se vender o tempo todo, né? Da gente nos vender enquanto profissional, da gente vender a nossa solução.
Durante a pandemia, uma pergunta que eu sempre me fiz e uma afirmação que eu sempre me fiz é: o quanto o meu serviço é indispensável? Então, o quanto, né, na hora do meu cliente decidir se ele vai querer ficar comigo, eu sou uma prioridade de custo dele ou não. E quem vai fazer essa prioridade, muitas vezes, é o profissional de CS. É ele que vai se vender ali como autoridade, é ele que vai gerar valor para o seu cliente da sua entrega. Então, é muito importante o tempo todo você se vender, você se posicionar como autoridade e diminuir esse risco, né, de saída do seu cliente, porque ele vai ver tanto valor em você que até um empréstimo ele vai correr atrás para continuar pagando a sua solução. Um outro ponto que eu gosto de destacar é o dia a dia bem dinâmico. Então, se você gosta, né, de o tempo todo ser surpreendido, de aprender o tempo todo, você pode vir para a área de CS, que aqui você vai encontrar isso. É um ambiente bem dinâmico, a gente o tempo todo é desafiado, então não existe muita rotina, a gente tem processos, a gente tem passos que a gente tem que seguir, mas cada dia é um desafio, né? Então, a gente começa o dia falando uma coisa, né? Aqui a gente tem esse costume de fazer dailies, e no final do dia já é outra percepção, já são outros desafios para o próximo dia. E eu basicamente gosto muito disso, então se você gosta desse ambiente dinâmico que te tira da zona de conforto, provavelmente o ambiente de CS pode ser bem legal para você. Além disso, né, a gente tem essas rotinas de reuniões com o cliente, que é onde exatamente a gente tem esse momento de mostrar a nossa autoridade, de apresentar para ele os resultados, os caminhos que ele tem que seguir, né? Então, principalmente aqui dentro do programa de parcerias, os clientes eles têm tiers, né? Eles têm níveis. Então, é meu papel mostrar para ele, olha, a gente está aqui nesse estágio atual, para a gente avançar, a gente precisa fazer isso e a gente já tem isso. Então, deixar muito claro, sabe? O óbvio tem que ser dito. E a gente de CS tem que ser esse profissional que vai fazer esse óbvio chegar para o cliente, ele entender como que ele está e o que ele tem que fazer para chegar. E aí que vem essa questão do acompanhamento de métricas e resultados, né? Então, é muito importante que a gente o tempo todo acompanhe a saúde desse cliente, o que ele está conseguindo atingir. Então, aquelas métricas que a Thalita falou são muito importantes, principalmente a métrica, né, de net churn, porque ela engloba basicamente tudo que a gente tem que fazer. Então, se a gente tem que acompanhar uma renovação e o cliente não renova, ela impacta na nossa meta. Se a gente faz um upsell, se o cliente pede para fazer alguma redução, isso impacta. Então, é muito importante a gente ter esse acompanhamento contínuo, né? E esse acompanhamento vai fazer com que a gente tenha uma noção de ferramentas também. Então, muitas das vezes, esse acompanhamento ele é feito através de ferramentas, né? Então, aqui a gente usa um CRM para acompanhar toda a etapa do nosso cliente, a gente usa as ferramentas de NPS, e eu costumo brincar que o CS ele faz tudo, até design. Então, aprender ali o Canvas, ser mestre do PowerPoint, ser o copy do e-mail. Então, assim, a gente na nossa rotina tem que aprender tudo porque a gente tem que se virar. Na hora de comunicar com o cliente, vai ser a gente que vai ter que fazer. Um outro ponto é verificar as oportunidades de crescimento com esse cliente também. Então, tá o tempo todo entendendo, né, o que a gente pode ter de expansão com ele. Uma coisa que eu gosto de fazer muito na minha rotina eu consegui um cliente novo na minha carteira, eu sigo todas as redes sociais dele. Porque vai ser através das redes sociais dele que eu vou saber o que está acontecendo de movimentação. Se ele está contratando, se ele está conseguindo uma nova conta, se ele está publicando algumas tendências novas, né, que eu posso ver que são tendências que vão ampliar o negócio dele, fora dar o biscoito, né? Qual cliente não gosta ali de receber aquele elogio, ver que a pessoa que acompanha ele está realmente aplaudindo ele, né? Fora que isso são ótimos rapports de você usar nas reuniões, né? Então, chegar na reunião e falar, olha que legal aquele post que você fez, olha que bacana aquele conteúdo que você montou. Então, são ótimas oportunidades, né? E quem é visto é lembrado. Então, se você está ali no pé dele, até nas redes sociais, ele vai lembrar de você e não vai esquecer ali da figura que você quer gerar junto a ele, né? E o último ponto, e eu acho que um dos mais importantes, a gente fala da renovação de contrato, né? Eu acho que esse é o grande ápice do CS, é quando ele realmente mostra para que ele veio. Porque quando a gente fala de CS, a gente fala de fidelizar cliente, reter clientes, né? Então, é nesse momento da renovação que a gente pode apresentar para ele a proposta, né, que a gente quer para o próximo ano, para o próximo ciclo dele, e realmente renovar essa parceria. E nesse ponto é muito importante a gente ter planejamento. Então não adianta eu chegar um dia antes da renovação do contrato e falar, oi cliente, vamos renovar? Não, eu tenho que entender, né, um tempo antes se ele pretende renovar. Até porque com essa antecipação eu consigo criar planos de ação e formas de tratar uma não renovação. Porque se ele fala para mim há 3 meses, por exemplo, olha, Pedro, se fosse hoje eu não renovaria com você. Eu consigo convencer ele nesses 3 meses
que sim, a gente pode fazer alguns ajustes, que a gente pode renovar. Então, é muito importante isso, né? Por mais que a gente tenha um ambiente muito dinâmico dentro de CS, esse planejamento, essa organização, essa comunicação clara com o cliente é muito importante, sabe? Então, sempre registrar as reuniões é um ponto que a gente tenta deixar aqui dentro da nossa rotina, né? Então, fazer follows, tentar registrar mesmo, gravar as reuniões para que a gente possa deixar para o cliente poder acompanhar depois. Então, eu acho isso muito importante, né? Uma coisa que muita gente me pergunta também, né? Pedro, existe algum curso, alguma faculdade de CS? Atualmente não existe uma faculdade de CS, né? Não existe nenhum curso, nenhuma faculdade que ainda não desenvolveu, né? Até porque é muito desafiador, porque é tanto conhecimento, né, que eu acho que 5, 4 anos não seriam suficientes. Mas existem várias empresas, né, que já disponibilizam, inclusive foram muito importantes para mim, para o meu conhecimento, né? Então, a própria Rock tem o seu curso de CS, a RD, a própria Customer Success Lab, né, faz um papel muito importante de formar profissionais, então acho essa iniciativa incrível, porque tudo isso auxilia você a conseguir se encaixar dentro do mercado, né? E o conhecimento, ele não para. Então, o CS, ele não pode ser um profissional que vou ali, faço um curso, pronto, eu sou o expert agora de CS. Não, ele tem que estar estudando o tempo todo. Então, ele tem que estar estudando a tendência do mercado que ele atua, ele tem que estar estudando sobre o seu cliente, ele tem que estar estudando sobre o que está acontecendo de novo e se atualizando, porque, como eu disse, é dinâmico, então a gente tem que estar o tempo todo sabendo as melhores tendências para poder levar isso para o nosso acompanhamento, né? Então, era basicamente isso sobre a rotina, tem muito mais coisa para falar. A gente vai ter a oportunidade de conversar e tirar dúvidas, mas agora que vocês conhecem, eu acho que a Ana vai poder falar para a gente como que vocês podem, né, entrar nesse mundo, como entrar nesse mundo perfeito de CS, né? Acho que a Ana vai contar um pouquinho para a gente como ingressar e como fazer parte aí. Vai ter sua, Ana. Legal demais, Pedro. Muito obrigada. Então, oi de novo, pessoal. A gente vai falar um pouquinho de processo de seleção, um pouquinho de como que funciona o nosso fluxo aqui na Rock. E eu acho que o mais importante é entender quais características a gente busca hoje em um profissional de CS, né? Pode passar, Thalita, por favor. Então, a Rock é uma empresa que trabalha muito com propósito, com valor, com cultura. Então, eu achei muito legal trazer esse vídeo para ilustrar um pouquinho de como que a gente enxerga isso aqui na Rock. Hi. Hi. Olá. Hey. Hi, everyone. Hi. Hi, guys. Oi, pessoal. Hi. Hi. Here you are. Hi, I'm Brett. I'm Victoria. Mi nombre es Luis. I'm Gabriela. I'm Edu. I'm Anna. I'm Juliana. I'm Nina. I'm Edgar. Soy Valentina. My name is Tasha Hardy. I'm Manny. I'm Malu, and I'm Rock's Director of Consulting. I work as a product designer, Chief Customer Officer. I'm the supervisor of Culture, Diversity and Inclusion. I'm a Talent Network Manager. I work on the sales team. Soy editor jefe del blog Comunidad. From the Business Analytics team. Especialista en internacionalización. The digital business consultant for Spanish-speaking countries. Global Director of Marketplace Delivery. Rock Content's Web Experiences Manager. And I'm currently leading the professional services team worldwide. And I'm based in Belo Horizonte, Brazil. I'm from Toronto, Canada. In Boca Raton, Florida. In Guadalajara, Mexico. Jerusalem, Israel. What's my purpose? What's my purpose? ¿Cuál es mi propósito? What's my purpose? My purpose is to lead a team that has high expectations for itself and for me towards success. To guide our main business decisions through data analysis. To ensure that all voices at Rock are heard and represented. Aportar con mi experiencia en temas internacionales para ayudarle a Rock Content a cruzar fronteras. I help rockers to rock. I start new partnerships. I champion our freelancers. I enable Rock to give back and contribute to improve the state of the world. I craft custom web experiences and connect with skilled talent. I support creative professionals. I build a world-class professional services org. I help our customers and talent to build amazing content together. What's my purpose? To help our community, our rockers, and our clients grow. Legal, pessoal. Então, depois de entender um pouquinho de como que a gente entende o que é propósito aqui na Rock, a gente tem alguns fundamentos culturais que aparecem no dia a dia do comportamento das pessoas. Então, sempre quando a gente tem dúvida de se a gente deveria ou não fazer alguma coisa, a gente se baseia nesses fundamentos e a gente consegue entender se a gente está fazendo a coisa certa. E aí, isso não é só no time de CS, para as posições de CS, mas isso de maneira geral, a gente tenta manter um alinhamento cultural aí entre toda a equipe de toda a empresa. A Thalita contou para vocês que hoje a gente tem rocker
ao redor do mundo, já são 21 países e contando, né? Nosso objetivo é alcançar, ser uma empresa cada vez mais distribuída, mais global. Então, realmente buscar crescimento positivo, construir parcerias reais, buscar incansavelmente por comunicação e alinhamento, oferecer feedbacks consistentes, ser decisivo e responsável, empoderar e inspirar os outros, permanecer humilde e curioso, liderar pelo exemplo e ser inclusivo e buscar a diversidade. São pontos que a gente guia todas as nossas ações e fazem parte dos nossos valores aqui na ROC. Pode passar, Thalita, por favor. Quando a gente fala de diversidade cultural, né, a gente entende aí um pouquinho, como eu citei, são 21 países, pessoas de diversas nacionalidades diferentes, diversas formas de pensar, fazem parte de grupos diferentes. Então, a gente ama a diversidade, a gente sabe que quanto mais a gente for diverso, quanto mais a gente respeitar a inclusão e devolver também para a sociedade tudo de bom que a sociedade traz para a gente vai conseguir alcançar voos mais altos, a gente vai conseguir chegar mais longe. Então, diversidade cultural e diversidade e inclusão de maneira geral são tópicos muito importantes aqui na ROC hoje. Bom, falando um pouquinho de processo seletivo, né? Como que faz para entrar no processo, conseguir uma entrevista, avançar e conhecer as pessoas da ROC que fazem parte dos times, etc. A gente tem um site, né? A gente tem um job site, tem todas as posições linkadas. A gente vai compartilhar esse link com vocês. E aplicou o seu currículo, esse currículo chega na minha base de dados, a gente faz a avaliação aqui, e a gente faz uma revisão do seu currículo. Então, a gente entende se atende os requisitos que está buscando, se tem as experiências que correspondem ao que a gente precisa para aquela posição. Entendendo que sim, o recrutador passa por uma próxima etapa, que é a de phone screening. O que significa essa etapa de phone, né? É o seu primeiro contato com a ROC. É o momento em que a gente vai ligar para vocês ou fazer uma reunião por vídeo, vai conhecer um pouco da sua história, vai conhecer um pouco de você, vai saber um pouco do que você está buscando para a sua carreira, para a sua trajetória, qual o próximo passo que você pretende dar, e entender se tudo isso conversa com o que a ROC pode oferecer em relação às suas expectativas e o que a ROC busca para essa posição também. Então, entendemos que sim, deu tudo certo, você vai para a avaliação técnica. A avaliação técnica, pessoal, ela pode ser composta por várias maneiras diferentes. Tem time que gosta de fazer case técnico, entrevista técnica, desafio, questionário, uma simulação, enfim, várias maneiras diferentes da gente fazer essa avaliação técnica. Mas certamente ela irá acontecer para a gente ter certeza que o que a gente está oferecendo está de acordo com o que você está buscando e se a sua experiência conversa com a necessidade dessa posição também. Deu tudo certo na etapa técnica, a gente passa para a etapa de fit cultural, que é onde a gente vai entender se o que você entende de valores conversa com o que a ROC entende de valores também. Por que isso, né, pessoal? Como a gente citou no começo dessa conversa, a cultura da ROC, os nossos valores, a maneira como a gente lida com os rockers, com os nossos clientes, com o desenvolvimento de cada um, é muito importante para a gente. Então, manter uma linearidade com a nossa cultura e trazer pessoas que conseguem nos ajudar a evoluir e a manter ela de maneira global é o nosso objetivo desde quando a empresa foi fundada. Eu conheço pessoas aqui dentro da ROC hoje que falam, nossa, a entrevista cultural foi com o Ed, o fundador da empresa, já foi com o Peçanha. Então, assim, realmente veio lá de trás, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira mais escalável, né? Então, hoje a gente tem um comitê de fit cultural, que são pessoas que são consideradas alinhadas ao nosso exemplos de cultura, né? Aí dentro da ROC hoje. E essas pessoas, elas fazem parte desse comitê, são treinadas com boas práticas de entrevistas e tudo mais, e elas são responsáveis por fazer entrevista de fit cultural. 100% das pessoas que entram na ROC hoje fazem entrevista de fit cultural e, de fato, é uma etapa eliminatória para a gente. Mas deu tudo certo nessa etapa de cultura, né? Foi aprovado, entendemos que faz sentido, a gente passa para uma etapa de Hiring Manager Interview. Isso significa que você está chegando no fim do processo, já vai bater um papo com o líder da área, com a pessoa que é responsável por essa posição. E nesse momento você vai ter oportunidades, tanto nesse momento como no teste técnico, no fone, até mesmo na cultural. Vocês têm essa oportunidade, mas em Hiring Manager você vai estar com a pessoa que possivelmente vai ser o seu líder,
para tirar todas as dúvidas, falar da sua expectativa mais a fundo, trazer um pouco mais sobre o que você espera da Rock. Ele vai entender também sua parte técnica e comportamental, fazendo uma validação de todo o processo que aconteceu até aqui. E tudo dando certo, a gente passa para uma oferta. Então, você vai receber uma ligação do time de Talent Acquisition, parabenizando pela aprovação do processo. A gente faz uma oferta para vocês e, se fizer sentido, a gente já marca uma data legal para vocês começarem e pronto, vocês se tornam New Rocker com a gente. Falando em vaga de CS, que eu acho que é o que está todo mundo assim, curioso e mais interessado para saber. A gente tem vaga de CS aberta, pessoal. A gente tem vaga de entrada, né, para o time de CS. Então, para quem está assistindo aí e tem interesse de começar agora na área, de estar começando a se introduzir aí no mundo de CS, a gente tem a vaga de Customer Success Associate. Dentro dessa posição, vocês vão aqui, a gente tem o link do nosso job site, você consegue ter mais detalhes, mas a gente, enfim, está buscando essa posição de entrada. E para quem está assistindo aí e que quer crescer e já está há um tempo na vaga de CS, a gente tem vaga de gerente focado nos nossos clientes de Norte América também. Então, além dessas posições, tem outras posições muito interessantes no site, e só dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que alguém do nosso time vai entrar em contato com vocês para dar um feedback sobre a candidatura, caso vocês tenham interesse. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês aí sobre o nosso processo de seleção. Dúvidas, o meu LinkedIn é Ana Luísa Menezes, só me adicionar, a gente está super disponível para a gente bater um papo, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Isso aí, gente. A gente espera vocês lá na feira. A gente vai estar presente no dia 26, a partir das 18 horas. E vai ser um prazer poder tirar as dúvidas, falar mais um pouquinho da Rock, compartilhar essas vagas todas que a gente tem, né? São muitas vagas. Depois a gente vai enviar para vocês todas que nós temos. E vamos trocar ideia. Boa, vamos que vamos, gente. Espero vocês aí no dia 26 para a gente compartilhar ainda mais, né, experiências aqui. Então, foi um prazer conversar. Venham conhecer mais sobre a Rock, venham ser rockers. E muito obrigado aí mais uma vez pelo convite e até mais. Obrigado, galera. Queria agradecer vocês por terem participado hoje, compartilhado tantas dicas e, né, trazer mais detalhes sobre como é que funciona o dia a dia de vocês e o processo seletivo aí na Rock. E, pessoal, reforço o convite deles. Dia 26 de maio, às 18 horas, eles vão estar os 3 ao vivo disponíveis para tirar dúvidas. Vai funcionar muito parecido com se fosse uma feira de carreira presencial. Você pode entrar na sala, fazer as dúvidas, trazer as suas dúvidas e, basicamente, se preparar mais para o processo seletivo antes de ter que aplicar. Maravilha. Obrigado, galera. Valeu. Vem falar com a gente, hein? Obrigada, pessoal.